qual é o principal desafio do líder? A do Davis foi frontal, Pedro. Ele falou, o maior desafio do líder hoje é distração, né? E a tese dele, né, baseada nas pesquisas, diga-se de passagem, é uma percepção baseada nas pesquisas que ele desenvolve mundialmente, globalmente, inclusive no Brasil, é que o número de variáveis hoje é tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil, como você disse, entender o que é ruído e o que é som, o que é distração e o que é relevante, o que é foco e o que é uma perspectiva mais abrangente no sentido de catalisar todos esses movimentos. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda a gente a ter cada vez mais relevância e ajudar mais pessoas com o nosso conteúdo. E te agradeço já de antemão pela ajuda. Hoje a gente continua uma série de episódios sobre o meu novo livro Contra a Corrente. Você já comprou o livro? Vai lá, a gente tem o link aqui na descrição desse episódio, compra lá, lê, e eu tenho certeza que se você está tirando uma ideia do papel, esse livro vai te ajudar. E o tema do livro, Contra a Corrente, é mudança de mercado, de comportamento, de estratégia. E para navegar nesse cenário de constantes transformações, eu trago um convidado que vocês já conhecem muito bem, que é o Sandro Magaldi, meu amigo, palestrante, consultor, trabalha muito com inovação, com estratégia, cultura e é um escritor prolífico aí junto com o meu também amigo Salib. É um dos nomes mais solicitados aqui do Growthaholics, principalmente porque a gente se dá muito bem e a gente tem várias ideias aqui juntos. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre mudanças no ambiente de negócios. Então a gente vai de A a Z falando de muita coisa legal e eu tenho certeza que você vai curtir. Falando em nomes que vocês pedem aqui no Growthaholics, tem uma novidade que eu quero destacar. Eu quero que você nos diga quem você quer que a gente traga aqui no podcast. Que voz, que personagem, que personalidade você gostaria de ver aqui debatendo e que assunto. A gente quer abrir para você participar dessa construção. Então clica no link na descrição do episódio e deixa a sua sugestão de convidado. Quem que você quer ver aqui falando comigo? Eu quero muito saber e a gente vai atrás dessa pessoa e vai convidar e vai trazer aqui para o Growthaholics. Agora, vamos navegar nesse mar agitado, mas muito divertido das mudanças. Dá o play. Eu estou aqui com o meu grande amigo, parceiro deste podcast. Geralmente os episódios que o pessoal ama, o pessoal pede para ter mais, então a gente ficou com saudade dele e trouxe novamente o meu querido amigo Sandro Magaldi para debater. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Pedro. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Growthaholics. Você sabe, eu sou um ouvinte do podcast de longa data e sempre tenho até a oportunidade de quando aprendo, compartilho lá com o Pedro. Falei, poxa, o último que eu te mandei mensagem foi sobre estratégia, que, aliás, quem não ouviu ainda, tá um primor. É uma aula, um podcast delicioso, desvendando as nuances da estratégia de uma forma bacana. Então, como a gente está falando dos bastidores, eu me divirto. É como se estivéssemos lá no almoço, né, Pedro, que a gente fazia. Precisamos fazer mais almoço, né? Aliás, estamos lá no almoço, batendo papo, trocando ideias, né? Nós somos contemporâneos, o Pedro e eu começamos a dar aula na SPM na mesma época, né, lá na pós-graduação da SPM. O Pedro ficou mais tempo do que eu, né, teve esse privilégio, eu não consegui, mas a gente sempre tinha a oportunidade de estar conversando, trocando, então eu diria que aqui é uma continuidade dessa jornada juntos, Pedro, que eu admiro demais, você sabe muito bem, né, em todas as suas nuances, eu admiro muito, então para mim é muito bom conversar com você e com os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, é um prazer, querido. Muito legal. E para quem não sabe, o Sandro, né, é um prolífico
escritor aí. Onde estamos hoje, Sandro? O que 10. Teve lançamento recente aí? Sim, Conta para o pessoal, faz o pitch aí rapidinho. Nós estamos, meu parceiro José Salibinato, estamos no 10º livro, né? Nós, desde 2018, né, Pedro, eu particularmente tomei a decisão de me envolver 100% da minha jornada nessa carreira de empreendedor, né? Eu me sinto mais empreendedor do que nunca hoje, que eu empreendo a minha carreira e tenho feito da minha vida a missão de contribuir para que as pessoas se adaptem mais adequadamente a esse mundo em transformação. E os livros são, para mim, a principal expressão desse sistema de pensamento. Então, nós lançamos agora, 3 meses, em agosto, eu nem sei, acho que foi junho de 2024, para quem ouve esse podcast posteriormente, a obra Estratégia do Motor 2 de Crescimento, né? Que, inclusive, a ACE é citada aqui, a ACE Cortex é citada aqui, o Pedro são citados aqui, você inclusive está nos agradecimentos, né? Olha aí, que honra. E é a proposta de nós trazermos uma contribuição, como você tem trazido ao longo da sua jornada, de um framework, de um roadmap, de um mapa, de um modelo em 8 etapas para viabilizar a inovação. Ele tem muita conexão com inovação radical, muita conexão, eu diria que a costela de Adão é a mesma, a costela de Adão do nosso pensamento é a mesma, e o que eu percebo, né, Pedro, é que nós temos conversado muito sobre isso, eu creio que nós tivemos algumas etapas nesse processo da transformação das organizações. Uma primeira etapa, a gente tinha que explicar o que estava acontecendo, né? Foi um pouco depois da ACE ter sido fundada, uns 3, 4 anos, quando isso já começava a entrar no mundo corporativo, a gente tinha que explicar o que era isso, porque inovação era importante. A partir de alguns anos, a gente viu essa evolução, a gente começou a mostrar, as pessoas começaram a entender que isso realmente era uma realidade, a estratégia tinha uma influência importante da inovação, e me parece que agora nós estamos numa outra etapa, onde sim, eu entendo que é importante, mas às vezes eu não sei como viabilizar a inovação. Então, o nosso compromisso foi fazer um estudo bem profundo, com casos concretos, por isso que a gente cita aqui ACE Cortex, ACE, como referências de como viabilizar a inovação num negócio de 10 colaboradores ou numa multinacional. Com muitos casos, né, são mais de 99 empresas citadas, muitas referências do que dá certo e do que não dá certo para contribuir com a jornada de quem deseja e almeja viabilizar a inovação na prática do seu negócio. Muito legal, Estratégia do Motor 2 nas melhores livrarias, deve estar pertinho do Contracorrente. Do lado. Deve estar geralmente pertinho. Então, vai lá e compre os dois. Compre os dois, exato. Mais de uma cópia para dar de presente ainda. É isso aí. Eu e o Sandro agradecemos. E hoje a gente quer falar sobre mudanças, né? E especialmente como que a gente se adapta às mudanças. E eu vou te perguntar aqui, Sandro, primeira coisa, né? Que tu acha que o ritmo de mudanças, ele é maior hoje do que há 10, 15, 20 anos atrás? Esse é o primeiro ponto. Ou é a gente que está vivendo nesse mundo TikTok e acha que tudo está acontecendo à velocidade da luz, mas na verdade a gente não está conseguindo separar, né, o barulho do sinal, né? O que você acha? O Pedro, é inegável a influência Você sabe que no nosso livro de liderança, a gente entrevistou várias personalidades do mundo todo, né, para saber a visão deles sobre liderança. Foram 16 entrevistas. E aí, aproveitando o meu parceiro José Salibinato, que conhece todos os pensadores internacionais, nós falamos com Jim Collins, Rancharan, Alex Osterwalder, Philip Kotler, toda a turma. Um dos entrevistados foi o John Davis, que é a maior autoridade do mundo em family business, né? Quando eu estava na HSM, fizemos vários eventos com o Davis, Harvard. Ele tem uma pesquisa abrangente no mundo todo, Pedro, sobretudo com empresas familiares. E a gente sempre fazia uma pergunta para todos os pensadores que a gente entrevistou, o Charan, o Silvio Meira, todo mundo. Qual é o principal desafio do líder? A do Davis foi frontal, Pedro. Ele falou: o maior desafio do líder hoje é distração, né? E a tese dele, né, baseada nas pesquisas, diga-se de passagem, é uma percepção baseada nas pesquisas que ele desenvolve mundialmente, globalmente, inclusive no Brasil, é que o número de variáveis hoje é tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil, como você disse, entender o que é ruído e o que é som,
o que é distração e o que é relevante, o que é foco e o que é uma perspectiva mais abrangente no sentido de catalisar todos esses movimentos. Então, é inegável que existe esse fenômeno derivado de um ambiente com muitas variáveis. Mas se nós formos estudar, como nós fizemos, né, até compartilhei com você uma das partes do nosso livro Estratégia Adaptativa, nós fizemos a linha do tempo do mundo da gestão, não, a linha do tempo da estratégia. A nossa dúvida era como a gente chegou onde a gente chegou. Eu quero construir um framework, como a gente constrói no livro, um framework da estratégia mais adaptada a essa nova realidade, eu tenho que saber de onde eu vim. Como eu vou construir a nova se eu não sei a velha, né? E quando você constrói essa linha do tempo, são 64 páginas, com um estudo bem profundo, você percebe que realmente o ritmo das mudanças no ambiente corporativo, ou melhor, o ritmo das mudanças na sociedade é muito maior do que nos anos anteriores. E é evidente que isso impacta o mundo dos negócios, né? Quer dizer, a revolução tecnológica e as gêmeas siamesas, né? A internet, a revolução da internet, a revolução das comunicações com o smartphone e todos esses gadgets, mas sobretudo o smartphone, geraram uma velocidade nas mudanças e transformações que nós conseguimos comprovar, inclusive, que é inédita na história recente da humanidade, né? Existem vários sinais no mundo corporativo, né, Pedro? Recentemente eu fiz para uma palestra que eu fui dar um estudo breve, nem um estudo, uma tomada de informações, comparando as 15 maiores empresas em valor de mercado do mundo, as 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo há 15 anos atrás e hoje. Só 3 estão no ranking, e mais do que isso é a natureza do negócio das que estão no ranking hoje, né? Esse é o babado. Lá estavam companhias de infraestrutura, companhias de energia. Hoje, das 10, 7 são plataformas, né? Curioso isso, né? De alguma forma tem na sua estrutura uma plataforma e todas elas de base tecnológica, né? Me refiro a Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft. A Microsoft, inclusive, estava 15 anos atrás, é uma das poucas que se manteve. Então, existem vários sinais que mostram que, de fato, nós estamos num ambiente de mudanças rápidas e velozes. Eu diria mais, Pedro, só antecipando aqui para você, né? Nós estamos 10º livro, 11º eu já estou escrevendo, vai ser sobre perguntas, e o próximo eu já comecei um estudo abrangente sobre a competição baseada no tempo, né? A velocidade como um novo imperativo dos negócios. Por quê? Por causa das mudanças do ambiente. Então, me parece que essa é uma realidade inequívoca, porém também a ambiguidade, como você sempre gosta de trazer, né? O A do VUCA, a tal da ambiguidade. Da mesma forma, também, claramente, nós temos o efeito das distrações, que ele é deletério para os negócios, né? E é muito curioso pensar nisso, né, Sandro? Porque com tudo isso que a gente está vivendo, né, o VUCA, é muito legal, né, que pega, pô, a Microsoft estava lá e está agora. Mas se abrir o capô, é outra empresa. É outra empresa. Ela não era plataforma. Exato. E ela era completamente diferente, a natureza, o modelo de negócio era baseado em licença, era outro negócio. E ela soube se manter relevante, né? E eu acho que no final do dia a gente fica achando que eu preciso fazer um monte de coisa o tempo todo, que eu acho que conecta, eu adorei essa do desafio do executivo ser a distração, porque todo dia surge uma metodologia. Agora a pauta é o que nós vamos fazer com a AI, né? É o clássico né, do problema, aquela etapa do problema em busca, da solução em busca de problemas, né? Quer dizer, Pedro, até eu vi uma galera com pouca propriedade, aliás, falando sobre isso, mas brincou que o AI é a nova paleteria do mundo empresarial, né? É isso. Falou com pouca propriedade, porque eu não acho que sejam alusões claras, porque de fato. Não, tem impacto. Vale aqui dar o crédito. Primeira pessoa que eu ouvi falar sobre ChatGPT foi no Growthaholic, quando o Pedro comentou sobre isso. Foi em novembro, né? Quando logo tinha lançado. É inegável que tem impacto, né? Mas vale a pena a gente pensar no efeito hype, né, Pedro? Que é uma superficialidade preocupante, né, cara? Exato. E quando a gente pega os executivos, dá a impressão que eu tenho que sair correndo, feito um louco, em tudo que é direção, fazendo um monte de coisa, e no final do dia, pega uma Microsoft dessa, houve algumas decisões, mas não foram muitas que ela tomou, mas ela teve um grau de execução em cima disso que foi diferente, né, Sandro? Como é que tu vê isso?
Olha, Pedro, a gente às vezes confunde. O Drucker tinha uma frase, na nossa conversa sempre pinto o Drucker, né? Que é a minha maior referência intelectual, também é um pensador que eu sei que você admira muito, né? O Drucker tinha uma frase que para mim é emblemática para esses novos tempos, Pedro. Não confunda movimento com evolução. E nessa perspectiva, porque veja, a velocidade é o imperativo dos novos tempos, eu não tenho dúvidas. Mas velocidade sem direção não vai funcionar. E aí, o que acontece com esses modelos, com esses movimentos que geram o modismo, né? As pessoas se aferram à consequência e não pensam na causa. Então, para mim, e aí eu volto a citar um conteúdo que para mim foi muito relevante nos nossos estudos, foi o podcast de vocês sobre estratégia. A estratégia precede a ação, o pensamento precede a ação. Então, o que eu vejo hoje, Pedro, e para mim é um dos principais desafios da atualidade, são movimentos realizados por organizações de todos os portes, natureza, destinados a um caminho sem intencionalidade clara derivada da sua visão estratégica. Por que eu estou aqui? Então, a provocação que eu tenho feito para todos os CEOs que eu tenho conversado, eu participo de muitas reflexões estratégicas, não só projetos com palestras, mas também dentro das companhias, é a definição clara da visão estratégica, entendendo a adaptabilidade e flexibilidade dessa visão. Nós já falamos sobre isso, quer dizer, até devido às mudanças, eu vou ter que ter flexibilidade. Mas qual a intencionalidade disso? Quais são as alavancas estratégicas, os imperativos estratégicos que eu giro? A partir daí, o porquê, o quê? Quer dizer, qual as ferramentas, as estruturas vão ser mais adequadas para que eu possa evoluir nessa jornada e nessa caminhada? Pode parecer óbvio, mas o que eu percebo é que quando nós começamos a... Sabe o que eu adoro, Pedro? De novo, como diz meu amigo Anderson Godes, nada é tão novo nem nada é tão velho. Usar aquela estratégia dos 5 whys, né? Da Toyota, que é os 5 porquês, né? Por que você está fazendo isso? Porque ele é relevante para ganhar mercado. Por que ele é relevante para você ganhar? 5 porquês. Às vezes não passa do segundo. Se passar do primeiro, porque não existe um escopo estruturado que defina claramente o motivo daquele investimento. Então, olha só que interessante. De um lado, eu tenho as mudanças acontecendo com uma velocidade importante. Do outro, eu tenho o fortalecimento do pensamento estratégico como instância para que eu possa adaptar minha organização, meu sistema de pensamento a essa lógica. Aí depois vem as ferramentas, depois vem as estruturas, depois vem até a tecnologia. Porque no final do dia, com todo esse avanço tecnológico, nós estamos percebendo cada vez mais que a comoditização das tecnologias existentes, que não são mais um diferencial competitivo por si só, como podem ter sido quando elas surgiram. Não faz, assim, elas só fazem sentido se elas entregarem valor nesse contexto, né? E aí vem a necessidade de você desenvolver um pensamento estratégico orientado ao objetivo a ser atingido. Adorei quando a gente fala sobre a estratégia, que muitos confundem estratégia com objetivo, né, Pedro? Minha estratégia é crescer 20%, minha estratégia é ser líder de mercado. Isso é seu objetivo. A estratégia é o como. Aí entra, tá? Então, para crescer 20% de mercado, qual é a alavanca estratégica? Qual é o imperativo estratégico que você vai desenvolver? Eu vou ter que, sei lá, atingir novos mercados, vou ter que desenvolver um modelo de receita recorrente, tá? Para você criar um modelo de receita recorrente, como inteligência artificial vai contribuir para você atingir esse projeto? Aí a conversa fica melhor, né, Pedro? A conversa fica mais fluida, fica mais... faz mais sentido, nexo, né? E olha, eu até essa coisa da estratégia, né, eu tenho a metáfora do Mike Tyson também, quando eu vou, é boa para aterrissar a estratégia. Ele falou assim, amanhã o Mike Tyson vai desafiar o Sandro para uma luta, né? E o Sandro, o que ele vai fazer? Cara, o Sandro vai treinar e tal. Por mais que o Sandro treine, ele não vai virar o Mike Tyson, ele não vai conseguir ficar forte e rápido para lutar com o Mike Tyson, que era o cara mais mortífero, né, na sua época dourada. Exatamente. Hoje em dia, com os seus 50 e tantos anos, eu não levaria um soco do Mike Tyson e ficaria de nem pé. Um sopro. Nem um soprinho. Então o Sandro vai ter que criar uma estratégia para lutar com o Mike Tyson. E aí ele não tem opção, ele não pode ser mais forte que o Mike Tyson, ele provavelmente não vai ser mais rápido que o Mike Tyson, ele vai ter que criar alguma coisa para sobreviver um round com o Mike Tyson. Então ele vai ter que correr para um lado para o outro.
E eu acho que essa é a gente às vezes não coloca o Mike Tyson do outro lado, né? A gente coloca o mercado e a gente começa a colocar coisas meio... a boa parte das empresas vai fazer ginástica, treinar soco e tentar competir na base da força bruta, né? E essa elaboração de você parar e falar assim, cara, eu não vou conseguir, eu não... Não é que nem falar, cara, agora vou usar AI. Tudo bem, cara, você vai usar AI, mas você já foi numa empresa, você já caminhou nos corredores da Microsoft? Cara, você nunca vai conseguir competir com esses caras. E será que você vai conseguir tirar uma vantagem competitiva real com AI ou vai ser um negócio que todo mundo vai fazer e você vai ter que correr para não sair do lugar? Então, assim, será que é isso que vai te dar? Então a gente acaba atacando com força bruta e criando as estratégias mais comuns. É como se as empresas usassem um template, né, Sandro? E se você olhar o resultado, pegar o resultado acumulado da B3 nos últimos 10, 15 anos, você não tem empresas com raríssimas exceções sendo outliers no número, né? Em como respondem a isso, né? E você trouxe o tema que está presente na sua nova obra, né? Que a chave da estratégia é a diferenciação, né? A importância da diferenciação para que uma organização seja bem-sucedida. O Pedro, acho que isso acontece com você também, com o grupo que você lidera, enfim. Quantas vezes eu não chego numa organização robusta, parruda, não estou falando de empresa pequena, e os seus líderes têm dificuldade em entender quais são os seus principais diferenciais. E aí é curioso, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de tecnologias hipercontemporâneas, mas eu não fiz o arroz com feijão bem feito. As pessoas da minha equipe sabem qual é a minha estratégia? Elas sabem o porquê estão executando aquela tarefa? Elas têm uma perspectiva clara sobre o porquê inovação é importante? Elas sabem o que é inovação, né? Elas conseguem correlacionar a sua ação prática do caminho que a gente está na nossa jornada? Então, entende que pode parecer paradoxal e contraditório, mas eu sempre digo que o olhar para frente, ele parte da essência da organização. Aí o que ela vai fazer? Ela vai se comparar com uma organização contemporânea, como o Nubank, né? Como uma organização que já caminhou muito. É claro que ela tem que fazer benchmark com essas empresas, mas existe um tema que é maturidade para adaptação a esse novo tempo, que se eu não respeitar essa maturidade, eu não vou conseguir ser bem-sucedido. E aí tem um outro tema que você sabe que é um dos meus maiores objetos de estudo, uma das nossas obras, que é cultura organizacional. Ora, a solução, a mudança, vamos falar sobre a mudança, né? A mudança envolve partir do ponto A para o ponto B, né? Essa mudança, essa trilha, ela está alinhada com a cultura do seu negócio, com o seu conjunto de crenças e valores, né? Com os pressupostos básicos da organização? Porque se não estiver alinhado, essa caminhada vai ser cosmética, superficial. Eu tenho que entender qual é o meu conjunto básico de crenças e valores para que eu possa entender quais são os desafios de sair do ponto A para o ponto B. Quais são os conhecimentos que eu tenho que absorver no meu negócio que habilitarão essa mudança, que tornarão possível essa mudança. Porque se eu ignorar esse tema, vai ser o que mais a gente vê. É o que eu fico preocupadíssimo com o nível de dispersão de recursos de organizações muito estruturadas em soluções que, quando desenvolvidas sem essa proposição, é impressionante o que as empresas perdem. O que mais tem, Sandro, é o que mais impressionante. tem. É assustador, cara. E existe essa ansiedade generalizada de tentar entender. Legal, o mundo está em constante movimento, VUCA para lá, VUCA para cá e tal. Preciso mudar, né? E aí acho que tem duas coisas. O que está mudando que é importante, né? E aí o Jeff Bezos, ele fala aquela frase que eu gosto muito, ele fala, não, pô, todo mundo está preocupado com o que muda, eu estou preocupado com o que não muda, né? Então ele fala, pô, os caras precisam comprar coisas, precisam receber as coisas em casa, eles vão precisar, toda aplicação precisa ser hospedada em algum lugar. Então, assim,
como pensar sobre isso, né, Sandro? Como dizer, porra, o mundo está em constante mudança, então eu vou me adaptar, eu vou mudar minha cultura, vou mudar meus produtos, vou construir coisas. Vou mudar para que direção, né? Como que eu sei o que fazer? Essa é uma dificuldade, né? Mas, meu amigo, eu acho que, e é curioso, né, que isso, nós temos muita afinidade de pensamento, e isso está presente, inclusive, no seu novo projeto, né, no Contracorrente. Eu ainda não encontrei uma fórmula melhor, Pedro. Posso ser que eu esteja errado e tenha limitações, né? Que é a seguinte, né? 2 alavancas importantes. Quais são os movimentos do meu cliente, movimentos de mercado, mas, sobretudo, quais são os movimentos do comportamento do meu cliente que são essenciais? Eu tenho que conhecer isso em profundidade. Quais são esses movimentos, né? Quando eu falo movimentos do cliente, é óbvio que aqui eu já vou contemplar e considerar os movimentos da concorrência que estão atendendo a demandas existentes do cliente, né? Ao mesmo tempo, quais são as minhas capacidades centrais? Claro que eu tenho que desenvolver novas capacidades para mudar, mas aonde eu ancoro? Quais são as minhas fortalezas essenciais que vão me gabaritar a atender essas demandas não atendidas ou mal entendidas do cliente? Em cima disso, eu crio a minha visão estratégica, né? Que são as minhas alavancas estratégicas, meus imperativos estratégicos, as minhas fortalezas, né? Por isso você sabe, Pedro, que ainda a despeito das críticas, né? Eu ainda gosto da matriz SWOT, sabe? Ainda gosto de uma boa e velha matriz SWOT, porque ela me traz uma perspectiva interna, né? Fraquezas e fortalezas, e uma externa, ameaças e oportunidades, e eu tenho ali um frame que me ajuda a refletir. Ela não vai resolver os meus problemas, claro que não, ela é uma ferramenta. Mas como metáfora ou como uma representação gráfica, ela me ajuda muito. A partir daí, eu consigo, a despeito das mudanças, eu consigo, primeiro, eu gostei muito de um tema também que eu vi você conversando. Ok, eu tenho que entender que nós estamos gravando um vídeo, esse podcast, ou melhor dizendo, quando a SpaceX teve sucesso, né, na missão tripulada. Ok, eu sei que existe uma possibilidade concreta da corrida espacial e a gente ir para Marte. Mas num framework de 2, 3 anos, essa visão muito espichada não vai resolver os meus problemas. Né? Não vai resolver meus problemas. Então, eu tenho que ter um entendimento do longo prazo, mas do curto e do médio. Dos movimentos que vão acontecer que têm impacto profundo no meu negócio. E a partir daí, dessa leitura, eu começar a construir um plano de ação prática. Você sabe que nós temos o nosso podcast também, o Gestão do Amanhã Podcast, que felizmente está indo muito bem, são irmãos aqui no Growthaholic, e o Gestão do Amanhã Podcast são os que eu mais recomendo. Recomendei, inclusive, ontem, numa gravação, o podcast de vocês. A gente gravou um programa que vai ao ar em breve sobre execução, sistema de execução. Então, esse pensamento, Jack Welch falava, né, Pedro, que a estratégia é meio que algo acadêmico, assim, é uma ideação muito estruturada, mas na hora do vamos ver, eu tenho que ser capaz de executar essa estratégia. Então, esse pensamento ele tem que derivar para um plano de ações concretas. E aí entra a lógica da cultura. Na formulação da estratégia, a cultura tem que ser contemplada, porque senão na execução ela vai sabotar o sistema. Cara, não é ciência do foguete, Pedro. É uma pensata, bem estruturada, orientada à construção dessa visão. O que eu vejo de fato, o que confundiu tudo, Pedro? Eu estava conversando com um grande amigo esses dias, especializado em execução ágil, e ele falou, Sandro, parece que algumas empresas deram passos atrás. Eu estou me deparando com problemas básicos que eu não encontrava há 20, 15 anos atrás. E a minha tese no começo da nossa conversa, a velocidade das mudanças introjetou novos desafios para a organização. Ela tinha um sistema orientado a construir e executar aquele flow e aquele fluxo que ela sempre construiu. Quando introjeta novos modelos, ela começa a colocar esses novos modelos esses novos desafios no mesmo modelo e está dando pau, porque não encaixa. Back to basics, vão voltar para o modelo. Eu estou tentando colocar um quadrado numa circunferência. Eu estou confundindo pensamento estratégico com orçamento. Eu estou confundindo pensamento estratégico com plano estratégico. Plano estratégico é tático. Eu tenho que voltar para a essência e refletir novamente sobre como eu atendo de forma diferenciada as demandas do mercado existente, baseadas em competências que eu tenho e as que eu tenho que desenvolver um plano tático para isso, para que gere competitividade na minha organização, posto que isso deve ser diferenciado do que a concorrência faz. É sobre isso. A tecnologia é o meio. Eu não posso abrir mão dela. Agora, eu tenho que entender que ela é ferramenta, ela é meio.
é um meio para que eu possa otimizar a execução da minha estratégia. Eu acho, Sandro, que aí eu quero ver o que tu acha também, mas eu acho que até muito pouco tempo atrás no Brasil, a gente não precisava muito de coragem, Total. né, para tocar, né, porque o mato era tão alto competitivamente que eu botava, o produto é esse, aqui é o processo, aí mete um monte de gente otimizando Six Sigma para lá, qualidade aqui, e o resultado sai do outro lado. Hoje em dia, cara, a gente está numa era que é pós isso. Então, eu não consigo ser genérico. Eu tenho que tomar partido. E para eu tomar partido, eu tenho que abrir mão de coisas, né? Como diz minha mãe sempre, cada escolha é uma renúncia. E ninguém quer renunciar, ninguém quer tomar partido, ninguém quer dizer, não, eu vou ser muito bom nisso. Isso aqui é o que eu vou fazer. E articular com muita clareza. E eu não vejo isso, Sandro. E eu circulo, assim, muito, você também. É muito raro você falar assim, cara, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos competir, nós vamos oferecer esse preço aqui, porque isso aqui vai fazer a gente ganhar. Isso. Eu não vejo isso, Sandro. Cadê a coragem corporativa? Agora, é uma oportunidade para a gente, né, Pedro? Porque me parece que isso Brutal. é básico e essencial. E assim, às vezes, Pedro, você sabe uma coisa que tem acontecido, cara? Às vezes eu fico assustado, cara. Assustado com a simplicidade, ou não é simplicidade, talvez não seja a palavra certa, mas sim, a simplicidade de algumas recomendações que eu dou para problemas complexos de empresas muito estruturadas, cara. Eu falo, será que... Eu chego a me questionar, Pedro. É louco isso, né? Eu falo, será que é isso mesmo? Mas aí depois na execução eu vejo que pior que é isso mesmo. O cara não tem intenção estratégica, né? E você falou Pedro, quando me perguntam, para simplificar, o que mudou de fato, que eu falo tanto de mudança, né? O que mudou de fato? Se quiser adensar numa dinâmica de mercado, que para mim é central, é a hipercompetição. Para mim é isso, Pedro. O resto é bullshit. Assim, o que mudou de fato é que antigamente o mato estava alto e o cliente não tinha opção, ou opções. Então ele ia na minha loja das 8 às 10 e é 9. É assim, sabe? Eu vou... só como metáfora, eu não quero simplificar a reflexão profunda que a gente sempre propõe aqui para os nossos amigos ouvintes. Estou lá, numa drogaria dessas importantes, estão se transformando digitalmente. Isso é fato. Compro remédios recorrentes, porque eu tenho alguns remédios que eu compro todo mês. Então eu sei a precificação desses remédios, né? Eu estou lá, pedi 3 remédios e vi que 2 deles estavam muito fora de preço. Eu não estou falando pouca coisa, era R$40, um negócio assim. Comentei, né, com um atendente que, entre nós, não estava assim fazendo a coisa mais gostosa da vida lá me atendendo, né? Não é que ele estava se deliciando em falar com pessoas, né? A boa vontade ia até a segunda página, né? Falou, meu querido amigo, cara, tá diferente o preço, né? Eu tô acostumado. Ele falou, mas é isso mesmo. Você não quer dar uma olhadinha? Ele olhou no sistema e falou, não, senhor, é isso mesmo. O preço é esse. Pedro, olha só que paradoxo. Eu peguei o meu celular, entrei no aplicativo, não é que eu entrei nem no competidor, tá? Não é que eu entrei no concorrente, eu entrei no aplicativo daquela empresa na hora. Falei, cara, ó, dá R$40 de diferença, R$38 de diferença no site de vocês, no aplicativo de vocês. Qual foi a recomendação dele, Pedro? Simples. Compra no aplicativo. Aí eu paro para refletir. Vamos fazer um recorte nisso, Pedro. Eu sou um cliente. Tiro o bumbum da cadeira, da onde eu estou, vou até o local, paro o carro, estaciono o carro, tenho esse trabalho de estacionar o carro, pego fila para ser atendido. Quando eu sou atendido, é como se o cara falasse assim, com todo o carinho do mundo, você é um estúpido, um idiota. Por que você saiu da sua casa e não comprou no aplicativo, ao invés de vir até aqui ao ponto de venda? Você percebe que falta intencionalidade estratégica? Que é a seguinte pergunta, para que existe o ponto de venda? Recentemente, inclusive, esse é um estudo que ele está fazendo, eu e o Salibão, uma matéria, né, que é fato isso, fiz até um post sobre isso lá no meu perfil, quem quiser, @SandroMagaldi no Instagram, que a Amazon Healthcare, né, a Amazon Saúde, está acabando com o mercado de varejo farmacêutico, varejo de saúde nos Estados Unidos. Walgreens, a CVS, que são ainda muito grandes, estão sofrendo horrores. Mas se você for estudar, isso é uma matéria, agora eu vou esquecer a publicação que eu li, mas gringa, o cara mostrava uma experiência que ele teve no ponto de venda. Quer dizer, para que eu tenho o ponto de venda? Para que eu tenho o ponto de venda se não é para prover uma experiência
com comodidade ao cliente. Para ter uma pessoa, nos Estados Unidos é bem pior, aliás, né? A experiência nas farmácias dos Estados Unidos são dramáticas, né? Se a gente está aqui assim, eles estão em outro nível, aí eu falo, pombas, falta uma intenção estratégica. Aí você fala, como eu resolveria isso? Primeiro, na minha perspectiva, a estratégia é uma só, o cliente é o centro, eu não deveria ter essas diferenças de preço, né? Primeiro fato. Porque ele vem com um argumento, né? O cara está tão mal treinado, coitado, ele não tem culpa. Que ele vem com um argumento, porque a operação do site é mais barata que a da loja. It doesn't matter. Para mim, que sou cliente, amigão, para mim, tanto faz, né? Mas primeiro, não devia ter diferença. Mas vamos imaginar que existe a diferença. Ora, empodera a ponta para na hora que isso acontecer, falar, opa, peraí, para tudo. Tá aqui, ó, mesmo preço. Você vai pagar aqui, né? Você vai pagar no site e acabou essa história. Por que isso é um risco? Na medida que eu me desempodero, ou melhor, me desencorajo de ir ao ponto de venda, horas, eu vou comprar no iFood, não estou falando em outra drogaria, eu vou comprar no iFood, no Mercado Livre, na concorrente, eu vou comprar onde eu quiser e fazer pesquisa de preço. E olha que eu estou falando de uma organização que tem trilhado um caminho muito, muito interessante no que tange a sua transformação. Isso até serve como exemplo, mostrando que não é fácil. A despeito dos desejos e das intenções, bem intencionadas, inclusive, dos CEOs e dos líderes, a operação é onde o bicho pega. Será que é tão complexo resolver esse problema, Pedro? Eu me pergunto. Será que é mesmo tão complexo resolver problemas como esse? Na minha visão, falta essa visão mais estruturada do todo, né? É a minha perspectiva, e aí quando você vai interagir com as pessoas, não sei se acontece com você também, o discurso que eu ouço nas salas de ar-condicionado é diferente da prática, quando você vai fazer uma auditoria na prática, né? Há um descolamento. E uma frustração generalizada de que as pessoas, eles não têm cultura, eles não, né? E é muito interessante isso, né, Sandro? Porque no final do dia, vamos imaginar, né? E o cenário que tu falou é muito bom, porque ele é bem ilustrativo. Não, entra no app da farmácia. Eu falo, cara, se a farmácia fosse só o app, ela ia quebrar. Bingo. Né? Ela ia quebrar, ela não tem como se sustentar, porque o app dela, hoje, quando a gente fala de app, você compete com o seu Netflix, com o iFood, você consumidor tem excelência nos seus dedos, né? A farmácia, ou se isso é importante para ela, se isso é uma coisa que ela acredita que vai diferenciar, eu acho, Sandro, que talvez, daí eu não sei, vamos tentar diagnosticar junto aqui, talvez a falta de conhecimento desse mundo faça com que a gente tenha ultra abstrações em relação ao que esperar do aplicativo e a gente não é específico para dizer, não, olha, o cara tem que achar um produto. Por isso que eu gosto muito daquela coisa da Stone, né, dos 5 segundos, né, onde você consegue deixar claro o artigo, não, o cara tem 2 cliques, o cara tem que comprar qualquer coisa aqui. Se eu não tenho clareza no que eu quero e como que eu quero fazer isso, e eu acho que a gente acaba caindo, não, precisamos de um cara de digital, precisamos de uma pessoa de... A gente recai nas hipergene... O que significa um cara de digital? Né? O que é isso? Onde é que tu acha um cara de digital? Né? Não é? Isso que entra, o Chief Digital Officer. O que esse cara faz? Ele fica olhando coisas na empresa e fala, isso deveria ser digital. Isso é muito bom. O que o cara faz, né? E eu acho que é como se o Napoleão tivesse o exército dele, e aí tu tivesse, não, a minha divisão de canhões aqui, ó, ela é apartada. É o canhão... Não, como é que... Da tecnologia, né? Vamos pegar a tecnologia, mas ela vai ficar ali quem tá testando. Ela vai ficar ali. Não, gente, a gente ainda tem que ganhar a guerra. A guerra precisa ser ganha e os canhões têm um papel na guerra e eles precisam acertar o inimigo. E eu acho que às vezes as empresas criam esses layers e layers de ultra abstração e elas não conseguem dizer com clareza o que a gente está fazendo aqui. Essa Qual é o problema, né? Ô Pedro, mas aí a gente vai voltar, né? Eu sempre gosto de trazer da prática para a teoria. Eu sempre digo, né? Pô, hoje eu sou pesquisador, estudioso mesmo, né? Ali, a gente não cria nada, né, Pedro? A gente reflete realidades.
né? Nós refletimos, interpretamos realidades corporativas e da realidade nós teorizamos. Por que nós teorizamos? Para você que está nos ouvindo, falar, pô, isso está acontecendo no meu negócio, eu posso fazer diferente, né? Então, sem teorizar essa prática que você está trazendo, é um conceito que você é apaixonado, como eu, que é o tal do Jobs to be done, cara. Ainda não tem coisa melhor, sabe? Sacou? Não tem coisa melhor que o tal do Jobs to be. Qual que é o trabalho que o cliente quer que seja feito quando ele vai na farmácia? Já parou para pensar isso? Se ele quiser só preço, ele tem a comodidade de ter no lar dele, cara. Eu tenho que prover alguma experiência que seja comodidade, preço, atendimento, experiência, pá. Agora, quando eu levo esse cliente... Vamos lá. Puta, você foi muito bem na sua provocação. Vamos pensar em intenção estratégica? Se eu tenho alguém no ponto de venda físico jogando para o digital, então eu vou entender que minha estratégia é essa, você concorda? A minha estratégia... Não teria nada de errado, hein? Nenhum problema. A minha estratégia é levar o cara do físico para o digital. Interessante. Mas você vai olhar os movimentos que acontecem, não são esse, né? As farmácias cada vez mais têm ambientes para vacinas, pequenas intervenções, pequenos exames mais triviais. Você recebe essa informação. Então você fala, peraí, não estou entendendo. De um lado ele manda para o aplicativo, do outro ele está fazendo um baita do esforço para trazer o cliente para o ponto de venda. Então, o que me leva a crer que, na realidade, essa desconexão ela é derivada da falta de uma construção clara para todos, incluindo para o jovenzinho lá que está me atendendo, de entender qual que é a minha estratégia, né? Qual que é essa intenção? E você mandou muito bem, cara. Eu vou até fazer um conteúdo sobre isso, coincidentemente, Pedro. Os aplicativos. Quantas empresas top não procuram Ace Cortex para falar que teve a ideia maravilhosa de fazer um aplicativo fenomenal, que é um marketplace diferenciado, ou um negócio que já tem alguém fazendo muito bem? Quantas, Pedro? Todo dia, né? Nossa, pelo amor de Deus. E aí você pensa, de novo, a intencionalidade. Quando eu desenvolvo qualquer aplicativo ou solução como essa, vamos olhar o Jobs to be done do cliente. Eu estou concorrendo com memória. Eu estou concorrendo com a memória do smartphone. Ele não vai tirar o iFood, ele não vai tirar a Netflix, ele não vai tirar o Mercado Livre para colocar o seu. E ele definitivamente não vai tirar o Instagram e o TikTok. Não vai, Pedro. Por isso que eu falo de farmácias, mas pode olhar outros setores da economia, né? Por favor, eu só dei um exemplo, né? Mas, às vezes, ele vai pensar no iFood, que tem food na marca, do que pensar na drogaria X, porque está aqui, ele está interagindo. Percebe? Não é para você não ter seu aplicativo, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus também, não generaliza as questões. É qual a minha intenção estratégica. Eu tenho que ser relevante para resolver o problema rápido do cliente. Puxa, mas será que a gente já está falando isso agora, Pedro? Precisa, né? Pior que precisa, né? Mais do que nunca, Sandro, mais do que nunca. E eu acho que essa falta de... eu falo às vezes assim, administrar por checklist, né? Então, às vezes a gente fala com aquele CEO, com aquela CEO, e você já vivenciou isso aí 1000 vezes, né? Que a gente senta com o CEO que está aberta para, né? Para falar, pá, cara, o que eu preciso fazer e tal, e aquele que começa, né? Te olha de cima a baixo, esse cara aqui, né? Uma certa soberba, né? Uma soberba, essa segunda pessoa, ela tende a falar assim, mas o teu aplicativo... Não, já temos. Tudo. Aliás, tem tudo, né? Porra, você nem que eu tô aqui. Estamos fazendo marketplace, já temos marketplace e tal. Aí a gente fala, peraí, gente, alguma coisa eu tô... Por que você me chamou mesmo, né? Alguém tá maluco, né? Aí tu olha uma empresa capital aberto e fala assim, peraí, tu tá crescendo 10% ao ano há 10 anos. E tu falou que tu tem tudo. Então, assim, das duas, uma, cara, para de gastar com essas coisas e aumenta o teu EBITDA. Bottom line. Né? Ou tu tá fazendo errado. Um dos dois, né? Porque não é uma coisa meio que... a gente até poder... Bom, é o ticket to play, né? O cara, para ele continuar no jogo, ele precisa ter isso. Eu acho que não é isso, Sandro, porque quando tu vê a venda do meu app, não é bem o que eu gostaria, né? Ela é só 1% da venda aqui. Mas, cara, 1% tu já tem uma equipe, tu já tem uma... O que tu faz com esses caras, né? Como é que tu integra? Concordo, Pedro.
É isso que eu fico muito impactado por isso, né? Pedro, eu estava com uma discussão recente com uma organização de 700 milhões, quer dizer, não é pequena, não tão grande, mas é uma organização já, né? 500 colaboradores, 600 colaboradores e tal. Uma reflexão estratégica com o CEO, eles me convidaram para ajudar eles na revisão do planejamento estratégico, e aí nós vamos ver os números na evolução. Saltou aos olhos para mim a evolução no CAPEX, uma evolução grande de investimento e inovação. Várias linhas, e assim, importante, tá? Expressiva. Mas isso não se reflete no crescimento da organização simetricamente, mas eu posso falar assim, não, Sandro, mas daqui vai gerar crescimento futuro, tamo junto? Como você falou, de repente é o ticket to play, mas peraí, cara, né? Tem que gerar alguma coisa isso daqui. E o que mais me preocupou nessa reflexão é que quando você vai olhar essa evolução nesse caso, o crescimento é incremental para os próximos anos. Eu estou falando de uma diferença importante, tá? Que fique claro. Uma diferença importante de, sei lá, de 400 para 18, sabe assim? Não é um negócio, né? Aí, peraí, cara, aí eu tenho que provocar reflexão. Esse investimento pode ser, e é natural que na inovação, nós falamos sobre isso a todo momento, seja impreciso de alguma forma, tenha um nível de dúvidas grande, um risco maior, mas ele vai ter que me trazer dividendos, cara. Como você disse, se é só para eu crescer incremental... Ah, e tem outro dado, desculpe. Aí você olha o marco competitivo, novas soluções surgindo e crescendo, sacou? Que não faturam 500 milhões, mas já estão lá dando trabalho, concorda? Se uma fatura 10, 20, 30, peraí, essa é uma margem que eu estou perdendo, né? Grosso modo. Então, eu acho que a gente cai no risco da incredulidade da inovação, colocar a culpa na inovação. Não, mas você vê, inovação é assim mesmo? Quando, na realidade, a incompetência das pessoas que estão dirigindo as companhias de buscar entender como eu correlaciono esses vetores. A provocação que eu faço, Pedro, pega uma organização mais madura, e eu vou trazer uma organização mais madura de fora do país de propósito, para não ter nenhum tipo de melindres. Será que a forma como a Amazon aloca investimento para inovação, ou o CAPEX da Amazon, será que ele não tem essa intencionalidade, cara? O Jeff Bezos mesmo fala, né? Talvez a Amazon seja a empresa que mais tem histórico de fracassos no mundo. Eu tenho uma tabela que mostra os fracassos da Amazon, só no Fire, que é o celular, eles investiram mais de 180 milhões de dólares. Porém, talvez nós sejamos a empresa que mais rapidamente aprende com a falha e transforma isso em oportunidades. Então, até mesmo a falha, ela está num contexto de intenção estratégica, que ok, eu topo ter falhado, mas eu tinha uma orientação clara para isso, e se desse certo, eu tenho essa perspectiva. Não é o que a gente vê necessariamente. Parece que as pessoas só entenderam que a inovação pode dar ruim e que eu posso perder dinheiro com ela. Parece que eu só li essa parte. É isso. E aquela coisa, né, Sandro? A inovação virou algo muito parecido com isso, né? Nossa, eu li tudo aqui, precisamos inovar, então bota aí os squads e coisas. E no final do dia, né, eu não imagino o Jensen lá da NVIDIA falando, cara, preciso inovar aqui na NVIDIA, então ele nunca pensou que ele está inovando. Ele fala, cara, esse negócio de AI vai bombar, né? Não sei se tu viu a história de como é que ele descobriu essa coisa de AI. Um camarada pegou e paralelizou lá um monte de computador, um monte de processador GPU dele num laboratório de Stanford de videogame para processar AI. E o cara falou, cara, olha, isso aqui é bem melhor, quero comprar mais desses aí. Aí ele, é isso. Aí ele viu, falou, cara... E ele simplesmente apostou a empresa inteira nisso. Ele falou, cara, esse é o futuro. Então nós vamos fazer... E ele não falava assim, nossa, eu estou inovando demais aqui. Ele falou, cara, se eu não fizer isso aqui, eu não vou ter amanhã. Então eu vou apostar tudo que eu tenho, porque ele vive na hipercompetição. Né? O negócio... O mindset dele é esse. É isso, ele não compete só nos Estados Unidos, compete com China, Taiwan, com o mundo inteiro, os caras mais sanguinários. Porradaria. E assim, eu volto aqui para o Brasil. O cara, não estou fazendo essa iniciativa aqui para o meu motor 2. Tá, legal, isso. Porra, motor 2, estou a bordo, tem que fazer, mas me dá o teu pitch aqui do porquê que você está criando no final. Exato, né? Pedro. E você quer, como nós estudamos muito isso para fazer o livro, você quer tem vários ensinamentos que a gente pode compartilhar com quem está nos acompanhando, mas tem um que, para mim, eu insisto ele de forma frequente e constante. A estratégia de motor 2 ou de inovação, intitule como você desejar, tem de estar relacionada a
estratégia do negócio. E eu tenho que saber te explicar, tá? Não saber te explicar porque eu estou fazendo um novo marketplace para aquele meu player que tem essa demanda e eu nunca capturei esse valor, porque eu vou ganhar dinheiro com o marketplace. Não. O porquê você está construindo essa... Qual que é a tese? Sabe por quê, Pedro? A gente comenta que o motor 2 sai do motor 1. O motor 2, lógico que isso é uma analogia, ele sai do motor 1. Se ele não fizer sentido para o motor 1, monta um fundo de venture builder aí, monta investe em startup, fica melhor. O motor 2 sai do motor 1. Eu digo o seguinte, eu falo isso no livro, Pedro. Se o motor 2 não criar valor para o motor 1, ele não faz sentido para o negócio. Não faz. É melhor eu criar investimento de startups. Coloca eles também lá. Pá. Não, isso eu acho que é legítimo, você concorda? Pô, posso ter olhado 100%. Mas não tem estratégia do distribui em dividendo, coloca no teu family office, investe em umas startups, né? Mas não vem me dizer que esse é o futuro. E se você não conseguir articular o porquê desse futuro, o que você está fazendo, cara, você não tem. E eu já vi, estamos criando um fundo de corporate venture. Tá bom. Para quê? O que o fundo de corporate venture te dá que você não tem? Não, é bom para a gente conhecer, para a gente estar... para a gente conhecer esse mercado, para a gente ver, entendeu? Mas aí colocar 100 milhões nisso, será? É melhor fazer um family office. Exato. Né, cara? Coloca dinheiro na física. E é legítimo. Eu acho que isso parece tão óbvio, mas não é, né, cara? Porque se você pegar assim, um motor 2 da Amazon AWS, né? Cara, criou um valor para um negócio que a Amazon não seria a Amazon se não fosse a AWS, cara. Não a margem de contribuição da AWS, ela suporta toda a Amazon. Essa, para mim, é um exemplo concreto disso. Por isso que eu gosto muito, de novo, de algumas estruturas, como H1, H2, H3 da McKinsey, né? Mas estruturas que ajudam a gente a enxergar e falar, tá bom, mas o que isso tem a ver com o meu negócio? Se não tiver relação concreta e simétrica, é melhor a gente pensar outros instrumentos de inovação. Você sabe que o nosso próximo livro é sobre perguntas, né, Pedro? A gente vai sair um pouco dessa estrutura, né, que a gente montou, né, que a gente começou gestão do amanhã, o novo código da cultura, estratégia, liderança e inovação. Então tem 5, um compêndio com uma visão clara, são interdependentes, mas a gente resolveu fazer um que ele é meio que... Ele perspassa esses 5 aqui, que é a capacidade de fazer perguntas transformadoras numa era como a nossa, cara. Né? E aí eu volto à tese, a central é aquela que você falou. O mato estava muito alto, nós acostumamos só a dar resposta. Só a ter resposta. Tudo tem resposta. Não, peraí, eu estou fazendo. Não, isso daqui tem um negócio. Não, peraí, isso daqui a gente já fazia. Então, a empresa, quando cresce, ela fica craque em respostas. Não fica tão boa em perguntas, porque elas são coibidas, porque aquilo que você falou, ela sabe tudo, né? E, às vezes, sabe, Pedro, eu vejo que eu compro um playbook quando me chamam, às vezes, para o negócio, sabe? Eu faço parte de um playbook, sabe? Eu chamo um cara especialista em transformação para bater um papo, porque tudo que você fala é assim. A minha terapeuta fala, ela tem uma frase que eu adoro, que é assim, a luz entra pela fresta. Esses caras não têm fresta, cara. Tá tudo fechado. Então, eu acho que fui convidado lá mais porque eu faço parte de um playbook, falar para conversar e querem que eu fale aquilo que ele quer ouvir, porque tá cheio de resposta. Então a gente vai fazer um livro só sobre isso, né? Como fazer perguntas transformadoras na era da inteligência artificial, na era da... Muito legal, Sandro. E você sabe que tem muito material sobre isso, né? Só pra você ter uma ideia, eu já tenho 280 páginas só de anotações. Eu estou voltando para as anotações, eu começo a escrever em outubro. Tem muito conteúdo dirigido para isso, que nos ajuda a ilustrar isso no mundo empresarial, né? É isso. Que pergunta, Pedro? Essa pergunta que você fez, por que eu faço esse instrumento? Por que eu construo esse motor 2? Por que ele vai criar valor ao cliente? Sabe? É isso. Eu acho que no momento que a gente vive agora, acho que os empresários e os executivos precisam entender que não tomar partido é a coisa mais perigosa que você pode fazer, né? E se você vê empresas, né, num cenário hipercompetitivo como nos Estados Unidos, onde criar uma marca de água é um negócio brutal, e aí você tem uma empresa como a Liquid Death, que cria uma água que se chama morte líquida, e todos os anúncios são pessoas sem cabeça, não sei, né? Quando você pensa, mas isso não é arriscado, cara,
Experimenta colocar uma água numa prateleira americana e ver se alguém vai pegar aquele negócio. Ninguém vai pegar teu produto. E aí o camarada fala, cara, não, eu vou ser over do over. E eu acho que a gente está vivendo uma era em que você tem que tomar decisões de esse é o espaço que eu quero estar e tá tudo bem. Eu não vou agradar todo mundo e é um pouco mais arriscado. Fazer escolhas, né? Mas não tem jeito, né, cara? Então acho Pedro, que para navegar a mudança é fundamental. Né? Clichê é bom porque é clichê, né? Eu adoro um que eu falo sempre, que é o seguinte, cara. Hoje, o risco de ficar parado é maior do que o risco de você se mover. Muito. E se você pensar, estamos falando do seu livro, inclusive, né? Nós sempre mensuramos o risco de nos movimentar e mudar. Nós nunca mensuramos o risco de ficar parados, concorda? Eu nunca, assim, no meu framework, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Eu nunca falei se eu ficar parado. Raramente eu tenho esse tipo de reflexão em boards, entendeu? Em conselhos, em reflexões estratégicas. Essa reflexão. E se eu não fizer nada? Não, sempre a reflexão mas se eu entrar nesse novo segmento, meu Deus. Mas se eu fizer isso, nossa senhora. Cara, hoje, você, uma vez numa das suas conversas, nos nossos podcasts, você comentou muito isso, né? Eu me lembro até dessa sua fala, ninguém hoje mais não toma partido. Porque se você não toma partido, você já está tomando um partido. Né? Se você não toma um partido, você já está tomando um partido. Entendeu? Partido no sentido de escolhas estratégicas, posições e assim por diante. Né? Eu brinco, Pedro, é assim, outra metáfora, né? Como se estivesse acontecendo uma festa, uma grande festa, né? E todos estão dançando. A escolha é sua se você vai dançar ou não, mas a festa vai acontecer com você ou sem você, meu querido. Aí volta no nível de competição. No passado não era assim. No passado, nós como consumidores ainda continuamos sendo, diga de passagem, mas éramos maltratados, mas não tinha opção. Hoje eu faço o que eu fiz na drogaria. Não? É isso aí. Eu vou para outro, cara, na boa. Tá bom, entendi. Né? O nível de competição é o principal driver da mudança. E a grande pergunta que eu sempre faço ele vai diminuir? Vai diminuir o nível de concorrência em todos os segmentos de atuação? Né? Lembra da pergunta. Não é só desmonta todo mundo. São os tal das transições de mercado, né, cara? Que desancam, como a Amazon, na Amazon Healthcare, a Amazon Saúde, como ela está desconstruindo todo esse mercado. Só vai aumentar. Então a gente vai ter que aprender a operar no caos, contra a corrente. Por isso tem que ler o livro do Pedro, tem que ler os nossos livros. Aliás, eu ainda não encontrei uma forma mais potente do que se preparar para esse novo mundo, que aprender, e a leitura é essencial. Né? A leitura comprovadamente é o exercício cognitivo mais poderoso, o exercício mais poderoso para você desenvolver capacidade cognitiva. E sem... entrevista com o Rancharan para o nosso livro, Pedro. A mesma pergunta. Qual é o principal desafio do líder? Sabe o que ele respondeu, Pedro? Puta, é do cacete. Eu tenho até o videozinho. Eu peguei o videozinho, eu uso às vezes. O principal desafio do líder é cognitivo. Ele fala, os líderes estão acostumados num mundo onde o crescimento rápido, por meio de fusões e aquisições e aumento de preços, era uma realidade. Não estão preparados para lidar com um mundo onde as variáveis são multivariáveis. É um problema cognitivo. Olha que fantástico, né? Olha aí. Bom, e com essa eu acho que a gente deixa esse recado aqui para os nossos ouvintes. Pensem sobre isso, porque estamos vivendo a era dos problemas multivariados e eu acho que isso requer outro modelo de pensamento. É isso aí, fantástico. Sandro, muito obrigado pela sua participação de sempre. Só convidar que eu venho aqui. Temos que fazer pegar alguns temas aí, talvez pegar até o livro novo, né? Eu acho que o livro novo combina com o Contra a Corrente. Dá para a gente começar a brincar com isso, sabe? Vamos. E sempre com o compromisso de trazer... Eu não tenho problema de fazer um podcast para falar o que eu acho, mas aqui a gente quer trazer o que a gente está estudando. De origem, é um cara que sempre valorizou conhecimento. Então, assim, eu não tenho problema em falar o que eu acho, mas aqui a nossa proposta é trazer o que a gente está estudando e vivenciando, a contribuição para quem está aí na jornada, né? É isso aí. A gente adora compartilhar tudo, mas a gente gosta mesmo de estudar, insights, é o que a gente curte, não tem jeito. Isso aí. Muito obrigado, querido. Prazer, querido. Um abraço a todos os amigos, amigas, ouvintes. Contem sempre comigo por aqui. Se você quer se aprofundar nas ideias que a gente discutiu aqui, muitas outras coisas legais, não deixe de conferir meu livro Contra a Corrente.
e o livro do meu amigo Sandro, A Estratégia do Motor 2, que tem muita coisa legal. A gente está lá, como ele falou, e tem muitos insights interessantes. Então, compra os 2 livros, aí eu acho que você vai gostar. E eu também te convido a compartilhar o que você achou. O que você concorda, discorda, quer contribuir, quer colaborar? As ideias são assim, gente. Vai lá e comenta a gente. O que você aprendeu? E não deixe de marcar @Ace Ventures. E, como eu falei antes, se você quer ver alguém aqui falando com a gente, discutindo temas relevantes de empreendedorismo, o link para sugerir está na descrição desse episódio. A gente quer saber quem que você quer ver aqui debatendo com a gente. Pode ser pessoas que já, enfim, que você conhece, mas também pode ser pessoas que já vieram, você quer ver de novo, você acha legal. A gente quer ouvir o que você pensa. O link tá, como eu falei, na descrição desse episódio e até a próxima.